Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este domingão, dia 29 de setembro aí galerinha. Separei aqui 24 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir do primeiro palpite de hoje, Liga Alemã, Düsseldorf versus Freiburgo. A equipe do Düsseldorf aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Freiburgo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar a vitória do Freiburgo com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Levante versus Osasuna. A equipe do Levante aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos sem vencer. A equipe do Osasuna vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Osasuna e 2 vitórias do Levante. Partida que podemos cravar como possível zebra, vitória do Osasuna com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Sevilha versus Real Sociedade. A equipe do Sevilha aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Real Sociedade vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 3 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Sevilha e 1 vitória do Real Sociedade. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sevilha, o jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 1, Estrasburgo versus Montpellier. A equipe do Estrasburgo aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Montpellier vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 3 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 empates e 2 vitórias do Montpellier. Partida que podemos cravar vitória do Estrasburgo com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Nimes vs Etienne. A equipe do Nimes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Etienne aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Etienne, 2 empates e 1 vitória do Nimes. Partida que podemos cravar vitória com empate do Nimes, o jogo acima de 1,5 gols. Marseille versus Rennes. A equipe do Marcelo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Rennes aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 confrontos. 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória do Marcelo com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Inglaterra, campeonato inglês, Leicester versus Newcastle. A equipe do Leicester aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate, 1 vitória nas penalidades. A equipe do Newcastle vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Leicester, o jogo acima de 1,5 gols. Itália, Série A, Napoli versus Brescia. A equipe do Napoli aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Brescia vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Napoli e 2 empates. Partida que podemos cravar como possível zebra é a vitória do Brescia com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Lazio versus Genoa. A equipe do Lazio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Genoa aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Lazio. O jogo de ambas as equipes marcam. Lecce versus Roma. A equipe do Lecce aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Roma vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias da Roma e 1 vitória do Lecce. Partida que podemos cravar vitória com empate da Roma. O jogo de ambas as equipes marcam. Udinese versus Bologna.
A equipe da Udinese aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do Bolonha vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Udinese, 3 vitórias do Udinese e 2 vitórias do Bolonha. Partida que podemos cravar vitória do Bolonha com empate ou jogo acima de 1,5 gol. Cagliari vs Verona. A equipe do Cagliari aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias seguidas, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Verona aí vem de uma zica, 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Verona e 2 vitórias do Cagliari. Partida que podemos cravar vitória da equipe da casa com empate ou jogo acima de 1,5 gol. Milan vs Fiorentina. A equipe do Milan aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Fiorentina vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Milan, 1 empate e 1 vitória do Fiorentina. Partida que podemos cravar vitória do Milan com empate. O jogo de ambas equipes marcam. MLS Estados Unidos, Chicago vs Toronto FC. A equipe do Chicago aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Toronto FC vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Toronto FC e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Chicago com empate ou jogo de ambas as equipes marcam. Montreal vs Atlanta. A equipe do Montreal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Atlanta aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Atlanta United e 1 vitória do Montreal. Partida que podemos cravar vitória do Atlanta United com empate ou jogo de ambas as equipes marcam. New York Revelante vs New York City. A equipe do Revelante aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 empates e 1 derrota, 4 jogos sem vencer. A equipe do New York City vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do New York City com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. New York Red Bulls vs DC United. A equipe do New York Red Bull aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do DC United vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do New York Red Bull e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do DC United com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Colorado Rapids vs FC Dallas. A equipe do Colorado aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota. A FC Dallas vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do FC Dallas, 2 empates e 1 vitória do Colorado. Partida que podemos cravar vitória do Colorado com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Los Angeles Galaxy vs Kovo. A equipe do Los Angeles Galaxy aí é uma equipe que vem de 2 derrotas e 3 vitórias seguidas, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Vancouver é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Los Angeles Galaxy com empate e o jogo acima de 1,5 gol. Minnesota vs Los Angeles FC. A equipe do Minnesota aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Los Angeles FC vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Minnesota e 1 vitória do Los Angeles FC. Partida que podemos cravar vitória do Minnesota com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. San José vs Seattle. A equipe do San José aí é uma equipe que vem de 4 derrotas, 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Seattle vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Seattle. Partida que podemos cravar vitória com empate do San José. O jogo acima de 1,5 gol. Holanda, Eredivisie.
Zwolle versus PSV. A equipe do Zwolle aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do PSV vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do PSV, partida que podemos cravar. Vitória do PSV, o jogo acima de 1,5 gols. Peru, Liga 1, encerramento Universitário versus Lima. A equipe do Universitário aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Lima vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Lima, 1 vitória do Universitário e 1 empate. Partida que podemos cravar. Vitória do Universitário com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Portugal, Primeira Liga, Rio Ave versus FC Porto. A equipe do Rio Ave aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do FC Porto vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Porto e 1 empate. Partida que podemos cravar. Vitória do Porto, o jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link no nosso Instagram, galerinha, para que vocês possam nos seguir lá, dar essa força aí. Também estarei deixando o link no nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. E logo ao lado da tela aí, galerinha, vai estar o nosso contato para vocês falar no PV sobre a nossa assessoria ou consultoria, se vocês preferirem, galerinha. Vem lucrar comigo, falou? Também aí, queria dar um clique na tela aí nesse vídeo que está aparecendo aí, que você vai ser direcionado diretamente para os palpites do Brasileirão Série A, B e C e Sub-20, galera. Falou, até o próximo vídeo e valeu!